Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que estiver assistindo esse meu vídeo, que vai ser postado no YouTube ou no Facebook ou no Robo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu sou Alex César, diácono da Primeira Igreja Batista Calumbi. Estou aqui mais uma vez, trazendo um vídeo, e dessa feita, o vídeo nesse canal Somos Igrejas é a continuação da leitura do livro de Levítico, que eu estou fazendo uma leitura da Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, e eu tinha parado no livro de Levítico, capítulo 23, para mim falar de outros assuntos no Novo Testamento e algumas doutrinas relacionadas à fé cristã baseada no Novo Testamento. Então, eu, para dar continuidade, para que haja sequências das leituras dos livros da Bíblia, então hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo, uma leitura. Vou tentar terminar o livro de Levítico hoje, que começa no capítulo 24. Não que o livro comece no capítulo 24, mas que eu vou começar no capítulo 24, 25, 26 e 27. E aqui há muita referência, muita coisa, né? Eu vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, a gente deixa a parte 2 do vídeo 10 do livro de Levítico, tá? Eu vou colocar aí na tela também, vocês vão acompanhar a leitura. Tem uma divisão do livro de Levítico aí que eu fiz, né? Que eu fiz não, que eu peguei da Bíblia anotada e expandida, tá? Essa divisão aí tá Levíticos 24, 25, 26, 27. Não é a parte 8, tá? Eu esqueci de mudar aí na diagramação, tá? Aqui é o vídeo, vocês estão vendo aí do lado, é o vídeo 10. Tá? É o vídeo 10. Então esse é o vídeo 10, parte 10, né, do livro de Levítico. E vai ser o capítulo 24, 25, 26 e 27. Se eu não conseguir, não der tempo, eu posso ser que eu deixe o 26 e o 27 para a parte 2 da parte 10 do livro de Levítico, tá? Aí nós vamos ver aqui o primeiro tópico, que é a parte H, que é uma sequência que a gente vem lendo, lei sobre o azeite, o pão e a blasfêmia, que vai do 24, capítulo 1 ao 23. Lei sobre o ano sabático, capítulo 25, de 1 a 7. E lei sobre o ano do jubileu, capítulo 25, de 8 a 55. Lei sobre a obediência, capítulo 6, versículo 1 ao 46. Lei sobre os votos e os dízimos, capítulo 27, de 1 a 34. Tá? Então, com muita alegria, com muito prazer, né, sempre estar junto com vocês aqui. Desde já não esqueça de dar o joinha, que é o famoso like, se inscreva no canal e verifica aí no sininho se está marcado em todas, e verifique se você está inscrito nesse canal. E se você ainda não é inscrito no meu canal Somos Igreja, se inscreva no canal para quando eu postar vídeos, os vídeos aparecer na sua linha do tempo, na sua timeline, para que você possa estar, para que você assista os vídeos que eu vou postar aqui no YouTube ou no Facebook ou no próprio Hubble, né? E desde já, muito obrigado e tenha uma ótima quinta-feira, né? Hoje acho que é quinta-feira, é quarta-feira. Hoje é quinta-feira. Então, Deus abençoe, que vocês tenham aí um ótimo resto de semana, né? Que se aproxima. Então vamos lá para nossa leitura, para ver se eu consigo adiantar um pouco mais hoje, né? Então vamos aqui na parte H, lei sobre azeite, pães e a blasfêmia, o óleo puro e pães sagrados, que vai do 24 do 1 ao 23. Então faça a leitura comigo aí e vamos começar na nossa leitura. Deixa eu só dar uma verificada aqui se está rolando. Está rolando normal, tranquilo. 24, 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro do azeite de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança.
Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem na presença do Senhor as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa do ouro puro e arrume-os em suas fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira, como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Letra J. Lei sobre o ano do jubileu. Começa no 25, do 8 a 55. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como ofertas da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. A pena para quem blasfemar, né? Aí agora aqui, falar da pena para quem blasfemar contra o Senhor, né? A penalidade aí. Certo dia, um homem, filho de um israelita e de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu em uma briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso, foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito de sua situação. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição, que coloque as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel, quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome do Senhor será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal, aqui é tirar a vida dolosamente, tá? Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Isso aqui é quem fizer esse crime com dolo, tá? Com dolo eventual. Ele tinha intenção de matar. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa, a indenizará o animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou. Fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem matar um animal indenizará o seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. Tá? A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemo para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E assim termina essa primeira parte. Agora nós vamos para o capítulo 25, do 1 a 7, o ano sabático. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que lhes dou, a terra deverá observar um ano, um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano, a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano não semeiem
os campos, nem façam a poda dos vinhedos, nem ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos, não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos, a suas servas e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem no seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Agora que vamos para o ano do jubileu. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem se farão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo, como o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno de seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço, levando em conta os anos que ainda restam das colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas. Vocês comerão até saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem: o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher esse ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. O resgate de propriedades. Agora aqui vai falar sobre o resgate de propriedades. Como resgatar uma propriedade. Preste bem atenção nisso. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Tá vendo? Isso é importante. A terra, eu já fiz outros vídeos nesse mesmo canal falando sobre isso. Volte lá e caça os vídeos que você vai entender. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra.
Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá por um ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa, mas se não a comprar de volta, durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta das cidades dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. O resgate dos escravos. Então temos um resgate dos escravos. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudaria um estrangeiro ou um residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros, nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente de vocês. Lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem de ter lucro com o dinheiro, com alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã, e ser seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como um empregado ou residente temporário que mora com vocês e os servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Os israelitas são os meus servos, que os tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem o seu temor a Deus, tratando-os sem violência. Vocês poderão comprar escravo e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los suas propriedades e deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo, aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará na devida proporção aquilo que recebeu. Quando o vendeu a si mesmo, proporção a que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltar apenas poucos anos até o ano do jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado com contrato anual. Não permitam que um estrangeiro trate israelita com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano do jubileu, ele e seus filhos.
pois os israelitas me pertencem, são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Lei sobre a obediência. Lei sobre a obediência. Levítico 26, de 1 a 46. Bênção pela obediência. Agora, capítulo 26, né? Bênção sobre a obediência. Não façam ídolo, nem imagem para si. Tá vendo? É proibido. Imagem, Nossa Senhora, Padre Cícero, Santo Antônio. Qualquer imagem de escultura é totalmente proibido e vetado na palavra de Deus. Não façam ídolo, nem imagem para si. Nem levantem em suas terras colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão frutos. A época de debulha cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em tua terra. Eu lhes darei paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e matarei os inimigos afastados de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela espada. Olharei para vocês com favor, os tornarei férteis e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço, e os fiz andar de cabeça erguida. Castigo pela desobediência. Agora, se eles não cumprirem e for desobediente, agora vem o castigo. Mas se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando os meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei, trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem a sua vida definhar. E a sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês, e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês o dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto um ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão fruto. Se ainda assim continuarem se opor a mim e se recusarem me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa de seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidade 7 vezes pior por causa de seus pecados. Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali, e vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres
precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso e, mesmo tendo o que comer, não se saciarão. Se, apesar disso tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa desse pecado. Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei de suas cidades, farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável a mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra, e os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações, e os empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhe foram negados. Finalmente, ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos, quando moravam nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até um som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugisse de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo, ainda que não haja ninguém atrás deles. Tropeçarão uns nos outros, como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir aos seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras, e a terra dos seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos, por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados, por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso, enquanto permanecer deserto. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram os meus decretos. Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei enquanto estiver exilado na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor seu Deus. Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e o israelita por meio de Moisés no Monte Sinai. Agora o último capítulo, que é o capítulo 27, leis sobre os votos dízimo, 27 de 1 a 34. Norma acerca dos votos e dízimo. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor, mediante o pagamento de valor dessa pessoa, deve-se usar a seguinte escala de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade valerá 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou uma moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês ou 5 anos vale 60 gramas de prata.
Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote e ele determinar a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom ou por um ruim, ou um animal ruim por um bom. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for, se o voto for a entrega de um animal impuro, que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote, e ele o determinará o valor e sua avaliação. Alta ou baixa será definida. Quem desejar comprar de volta o animal pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote avaliará. Sua avaliação será alta ou baixa, será definida. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-las. 60 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de semente de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor, no ano do jubileu será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes, até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprar de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor, e se tornar propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte da sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas, restante até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria, agora que é questão de dízimo, né? O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro, mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal, uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para a destruição poderá ser comprada de volta. Deverá ser executada. Agora que começa a questão dos dízimos de fato, tá? A 10ª parte dos produtos da terra, tá? Não dinheiro. Seja os cereais dos campos ou dos frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a ele. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará seu valor mais um quinto do valor. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor. Considere-os santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas se trocar um animal por outro,
tanto o primeiro como os seus substitutos serão considerados santos e não poderá ser comprado de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai, seu servo. Tá? Então aqui, assim, eu encerro, né, esse livro de Levítico, né? O livro de Levítico, ele se encerra hoje, essa leitura. Aí, se você quiser, se você que pegou esse vídeo andando, né, assistiu até agora, se você quiser assistir e ver desde o começo o livro do Levítico, a minha leitura e as minhas colocações, os meus comentários, né? Nesse hoje não tem muito comentário porque isso aqui já foi lido já outras vezes e eu falei exatamente sobre isso, tá? E para que o vídeo não fique muito grande, então, né, eu vou parar por aqui e que você tenha um ótimo dia. Não se esqueça de dar o joinha, que é o seu like, se inscreva no canal, tá? E, e se inscreva no canal e deixe o seu comentário embaixo ou faça alguma pergunta do que você acha. Também estou numa campanha aí para arrecadar certo valor em dinheiro, uma quantia no Pix, né? Para me trocar esse computador que eu faço essas gravações e apresentações. Porque ele é um Core i3, ele é um computador que não tem placa de vídeo, não tem um processador bom. E eu preciso de um notebook, um Core i3, uma placa de vídeo para mim fazer as transmissões lá na minha igreja com maior qualidade e fazer essas gravações aqui, porque por não ter um computador com uma qualidade boa, eu tenho que ficar gravando o vídeo no celular e gravando a tela no computador e depois eu ajunto tudo num programa que eu tenho. Tá? Então se você puder ajudar, em algum canto aqui em cima vai estar passando o número aí, né, no meu celular 87988254043. E se você tiver alguma pergunta a respeito da leitura que eu fiz hoje, se você tem alguma dúvida aqui de qualquer assunto que você ouviu, se você quer esclarecimento sobre dízimo, ofertas e consagrações de animais e de terras e de tudo mais, você, nesse mesmo número do Pix, também é meu número do WhatsApp. Você pode me procurar no WhatsApp aí que eu vou estar te ajudando e esclarecendo esses assuntos com você, tá bom? Então, tenha um ótimo dia, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim Ele quer.